Vamos aqui para o próximo caos. O Guardião da Estrada Velha. Um relato na noite de São Pedro. Olá, Andréia, meu nome é Lindinalva e recentemente descobri o seu canal por uma indicação de uma amiga. Moro em Santa Catarina, em uma cidade litorânea chamada Biguaçu. Olha, Biguaçu. Já tenho mais de 50 anos e vi a minha pequena cidade crescer muito. Hoje ela não lembra mais nada da cidadezinha que era nos anos 70. Naquela época, Biguaçu tinha um pequeno centro e o resto da cidade era composto por fazendas e pastos intermináveis, como algumas e poucas casas na beira da pista da BR-101. Essa importante rodovia que cruza o país. Nos anos 70 tínhamos uma vida humilde, mas com uma sinceridade. Era melhor do que agora. Lembro-me vividamente do ano de 1974, quando tivemos uma festa de São Pedro, muito bonita nas terras da minha avó Mercedes. Meus tios e tias, que já não moravam mais ali perto, vieram para a festa e prepararam a grande fogueira com a base triangular, como a fogueira de São Pedro deve ser. Não sabia. Minha família era de pescadores e, por isso, a festa de São Pedro era muito festejada. O clima era de pura celebração e a noite prometia ser inesquecível. O cheiro da madeira queimando, misturado com o aroma do peixe fresco assando, criava uma atmosfera mágica que nos envolvia completamente. Meu tio Dionísio tocava uma viola acompanhado pelos amigos, e eles tocavam muito bem. A noite corria maravilhosa, iluminada por uma linda lua cheia. Eu morava com os meus pais em uma casinha no terreno da minha avó. Em certo momento, minha mãe e minha avó pediram para mim e para minha prima Sueli irmos até a casa dela, do outro lado da estrada velha, pegar umas vasilhas. Essa estrada era a antiga via da região antes de construírem a BR-101. A estrada velha não tinha iluminação. Na pouca época, era um breu só. O lugar era bem escuro, pois quase não havia casas na região naquela época, mas era bem mais seguro. Eu e a Sueli fomos andando, abraçadas, conversando, pois já estávamos acostumadas a andar naquela escuridão. Quando passamos pela porteira da vovó e estávamos atravessando a escura estrada velha, que na época era de terra e não passava uma viva alma, conseguimos ver, iluminado pela luz da lua, um homem sentado em uma pedra na beira da estrada. Eu e a Sueli tomamos um susto danado e nos abraçamos ainda mais forte. A sensação de que algo estava muito errado fez meu coração acelerar. Enquanto abríamos a porteira da casa da titia, o homem nos saudou. Boa noite, gurias. Senti um arrepio correr pela minha espinha. Da onde saiu aquele homem? Tentando manter a calma, continuei meu caminho. Mas o medo estava estampado nos olhos da Sueli. Ao fechar a porteira, olhei para o homem de rabo de olho. Ele usava um chapéu e tinha uma capa grande, que quase tocava o chão. Chegamos à casa de titia, peguei as vasilhas e, com um nó na garganta, nos preparamos para um caminho de volta. Naquela escuridão, a figura do homem ainda estava gravada em nossas mentes, e sabíamos que teríamos que passar por ele novamente. Ainda dentro da casa da titia, eu e Sueli tentamos espiar o homem pela fresta da janela, mas da nossa posição não conseguíamos ver onde ele estava sentado. Ficamos ali aflita e com medo de voltar. Sueli, tentando manter a coragem, disse: "Vamos logo, que se ele tentar algo contra nós, é só gritarmos para que todos da casa da vovó irão ouvir." Já no quintal totalmente escuro, por causa de muitas árvores frutíferas, nós duas abraçadas chegamos à porteira. Olhamos para a pedra onde o homem estava sentado, mas ele não estava mais lá. Parecia que o sujeito tinha ido embora. Pisamos
na estrada tentando nos convencer de que o caminho de volta seria seguro, quando ouvimos uma voz grave que me fez tremer dos pés à cabeça. Não fiquem com medo, gurias. Ninguém vai fazer mal a vocês comigo aqui. Nós apertamos uma contra a outra e nos viramos lentamente. O homem estava em pé, diante de uma porteira da casa da Sueli. Quando passamos antes, não havia ninguém ali. De onde tinha saído aquele homem com uma capa que quase tocava o chão? O chapéu dele criava uma sombra no rosto, tornando impossível ver o rosto claramente na luz da lua, que iluminava toda a estrada velha. O medo congelava nossos corpos por um momento, mas a necessidade de voltar à segurança da casa da vovó nos fez continuar. Com passos apressados e o coração batendo descontroladamente, entramos na porteira do terreiro da vovó. O homem permaneceu parado por um instante, antes de se virar e começar a caminhar em direção ao pasto ao lado do terreno da vovó. Nós ficamos olhando ele desaparecendo em meio de algumas árvores, quando ouvimos a voz dele pela última vez. Boa festa, gurias. E ele sumiu totalmente entre as sombras das árvores na entrada do pasto. Corremos com toda a nossa força, os pés levantando poeira no terreno de terra, e chegamos completamente sem fôlego à casa da vovó. Os adultos se viraram imediatamente, alarmados com o nosso estado, e perguntaram o que tinha acontecido. Contamos em meio a respirações ofegantes e corações acelerados sobre o homem da capa preta. Papai, tio Dionísio e tio Tenório pegaram lanternas e foram rapidamente até a frente do terreno. Procuraram por todos os lados, mas não encontraram nada. Papai, determinado, chegou a entrar no pasto, a luz da lanterna varrendo as sombras entre as árvores e a grama alta. Porém, nem sinal do tal homem. Quando voltamos para a casa da vovó, tia Célia, mãe da Sueli, que tinha uma mediunidade aflorada, já estava conversando com a mamãe sobre o assunto. Eu era apenas uma menina, mas lembro bem de ouvir tia Célia dizer que ele era guardião daquela estrada. Mas por que ele se deixou ser visto por vocês duas? Ela ponderou seu rosto, uma máscara de sinceridade e curiosidade. A noite seguiu normalmente, com as risadas pelo quintal e o cheiro de pinhão e pipoca enchendo o ar enquanto a fogueira ardia. Era um contraste estranho com o medo que tínhamos sentido momentos antes. Tentamos aproveitar a festa, mas a lembrança do homem da capa preta permanecia em nossas mentes. Com o passar do tempo, nossos avós faleceram e a propriedade foi vendida. O pasto onde o homem desapareceu virou uma fábrica, e a estrada velha, agora pavimentada, recebeu o nome e se tornou uma via movimentada. Os encontros familiares tornaram-se cada vez mais escassos, e nunca mais fizemos a festa de São Pedro como aquelas dos anos 70. Hoje sempre eu encontro com Sueli. Relembramos aquele encontro estranho. O homem da capa preta nunca mais apareceu, mas a lembrança daquele mistério persistia. Espero que goste do meu caos, do meu relato. Lindinalva. Maravilhoso. Nossa, gente. Com certeza ali. Talvez, gente, acredito, por ele estar ali, acredito que alguma coisa aconteceria com elas, né? Vale um likezão, hein? Vale, não? Nossa, Obrigado. muito bom esse caos aí. Obrigado aí, Lindinalva. Bem legal mesmo, gente. Ele era com certeza aí o guardião da estrada. E acredito que talvez acontecesse alguma coisa com elas, por isso que ele estava ali já esperando, né, ali para guardar o caminho ali. Vamos lá, senhor diretor. A Thelminha, se desafiar, toma uma pisa. Isso, com certeza. Eu já vi muita gente aí tomar aí umas pisas bem legal, Thelminha. E chegou a Adriana. E Adriana, boa noite, assustados e quietinhos de plantão. A Thelminha, pior foi minha irmã,
correndo do homem achando que era assombração e o homem correndo do cachorro. Meu Pensa Deus. na cena. Ai, gente. Meu do Deus. E o homem tava correndo do cachorro, essa Thelminha. Né, gente? Muito bom esse caos aí, pessoal. Não esqueçam do like, tá bom? E se Deixe- tiver um relato aí, um caos, pode ser pequeno mesmo. Ah, não é grande, pode ser pequeno mesmo, que a gente dá uma garibada nele. O teor ali que você quis contar vai estar no caos e vai ser contado pela Andréia, vai ficar muito legal. Envie para o nosso e-mail assustado de plantal@gmail.com. .com.